sol nasce de novo a cada dia. É a gente que precisa enxergar. Ele fala da gente enxergar a beleza das pequenas coisas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia mesmo, que parecem tão insignificantes, mas na verdade têm um significado importante que a gente precisa observar, né? Até as dificuldades que a gente passa tem algo para nos ensinar e a gente tem que enxergar. É interessante que ele faz uma analogia também sobre os urubus. E o urubu é aquele animal assim que a gente considera feio, né? Uma ave meio que impõe um pouco de medo, né? Come restos de outros animais, né? Então, é interessante, porque lá no final do poema, ele vai concluir que observemos o voo dos urubus no céu azul. Então, é mais ou menos isso, né? Será que a gente está aprendendo, a gente está alçando um voo, depois de todos os aprendizados, depois de passar por todas as dificuldades? Elas têm muito a nos ensinar. E ele fala também sobre a gratidão, que para mim é uma coisa importantíssima, que a gente precisa alimentar todos os dias, né? Será que nós estamos percebendo? Igual a Ellen falou, esse entorno nosso ganha um grupo de apoio independente de qualquer coisa, né? A gente não tem ali, ele não foi criado com nenhum objetivo oculto, nenhum objetivo financeiro. Ele foi criado com a simplicidade, com a humildade de um poder realmente ouvir o outro, ajudar o outro, apoiar o outro em momentos ruins, em que a gente sabe que porque o mundo, né? O mundo ele está passando por um momento difícil, sim. A gente percebe isso, a gente vê isso, as pessoas são sempre interessadas em outras coisas, né? Esse olhar desprovido de interesse, né? Esse olhar puro por ajudar um outro ser humano igual a gente, é difícil, mas ele pode ser construído. E essa sempre foi a proposta aqui, né? Da gente se fortalecer, da gente ajudar o outro como um irmão mesmo, independente do momento em que ele está na vida dele. E a gratidão tem a ver com isso, né? A gente ser grato por quem a gente é, pelo que a gente tem, pelas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do nosso caminho e que estendem a mão para nos ouvir, para nos ajudar, quando a gente está na pior fase. Quando todo mundo fecha as portas, sempre tem essas pessoas boas que abrem uma janelinha, né? Então, é mais ou menos isso. É para a gente manter esse vínculo que eu escolhi esse tema, porque eu acho que é muito importante a gente retomar isso. Eu queria complementar 2 pontos que me chamou a atenção na crônica. O primeiro ponto é o aprendizado constante em relação às dificuldades que a gente tem no dia a dia, que mesmo a gente começou falando sobre isso, né, Vanessa? E eu nem tinha lido, gente, eu não tinha lido a crônica porque eu não tive, né, tempo. E aí a Vanessa deu 5 minutinhos assim, lê isso. Mas antes disso, a gente já tinha falado, eu tinha colocado isso, né, das dificuldades do dia a dia e como que a gente se reinventa e como que a gente aprende, né, com as dificuldades no dia a dia. A gente nunca perde, a gente sempre aprende. E quando a gente recomeça, a gente nunca recomeça do zero, a gente recomeça melhor do que a primeira vez que a gente começou. Então, isso me chamou a atenção. Então, quer dizer que a frequência ela está muito ligada, né, dentro desse tema. E um outro ponto que me chamou a atenção na crônica também é a gratidão, porque a gratidão é a frequência mais próxima que a gente tem de Deus. É a mais próxima. E às vezes a gente esquece de ser grato até pelas dificuldades. Porque na dificuldade a gente também está ganhando algo, mesmo que a gente não enxergue. Mas ser grato genuinamente, às vezes para a gente que entra muitas vezes no piloto automático do dia a dia, é muito difícil. Então, trazer isso mais próximo, mais para o nosso cotidiano, também vai fazer com que a gente fique até mais próximo da essência divina. Então, a gratidão, para mim, é um ponto muito importante que também me chamou bastante atenção. Muito bom. Eu espero que esse bate-papo nosso aqui, que
foi bem breve e estimule vocês para que a gente possa, no próximo encontro, trazer temas relevantes também. Desculpem, estou saindo agora de um resfriado. Para que a gente possa conversar mais, compartilhar isso, cada um oferecendo a sua visão, as suas experiências, né? A gente pode marcar um dia só para falar sobre essas experiências do mercado de trabalho, as dificuldades, né? Hoje em dia, acho que todo mundo está tendo que se reinventar, né? O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico, mais rápido. Então, o tempo todo a gente tem que estar aprendendo coisas novas, porque senão a gente não consegue se manter. E esses são temas muito interessantes, importantes, e como a gente tem profissionais de diversas áreas, cada um pode compartilhar um pouquinho das suas experiências, dificuldades, como é que está superando ou como é que superou isso, e a gente transforma aí, ajuda, né, um monte de pessoas, porque a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Cada vez que a gente está escutando, a gente está aprendendo com o outro. Então, é isso, pessoal. A gente só queria trazer um pouquinho desse tema aqui e dizer o quanto estamos felizes de poder retomar esse contato com todos e que vocês se animem para que na próxima a gente consiga reunir mais gamentes por aqui, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até o próximo encontro, né, Ellen? Com certeza, estaremos juntos e esse processo, principalmente que você falou aí agora, Vanessa, de trazer as dificuldades para justamente para que o grupo crie força para transformar essas dificuldades em fortalezas. Acho que em grupo é muito mais fácil, porque a gente não faz e não é nada sozinho. Em grupo a gente é muito mais forte. Muito bom, é isso mesmo. Também penso da mesma forma. Tchau, pessoal. Obrigada Tchau, pela pessoal. atenção. Parar aqui.